Nos Estados Unidos, a pena de morte é usada em vários estados e foi usada desde a época da colonização americana. No resto do mundo, mais de 50 países mantêm a pena de morte para punir crimes comuns, enquanto alguns países executam prisioneiros apenas em casos em que o crime é mais grave. E, assim como a gente costuma ver nos filmes, geralmente os prisioneiros têm direito a dar uma última declaração antes de morrer. Palavras que serão memoráveis, pelas quais os outros se lembrarão dessas almas por muito tempo. Eu sou Ivan Lima e vou contar para vocês quais foram as últimas frases mais bizarras, sombrias e assustadoras ditas por presos antes da pena de morte. O primeiro criminoso da nossa lista, vocês já ouviram falar muito sobre ele, principalmente no começo dos anos 2000. Estou falando de Saddam Hussein. Ele foi presidente do Iraque entre julho de 1979 a 9 de abril de 2003, quando ele acabou sendo culpado por crimes contra a humanidade. Hussein foi uma das principais lideranças ditatoriais no mundo árabe. E se formos listar todos os crimes que ele cometeu, eu poderia passar o dia inteiro contando detalhes sobre suas crueldades. Entre elas está o massacre nos anos 80 aos curdos e a execução de milhares de pessoas. Enfim, Saddam Hussein era um genocida. E se tratando do mundo árabe, sua pena foi à altura dos crimes que ele cometeu. Ele foi condenado à morte por enforcamento e executado no dia 30 de dezembro de 2006. Antes de morrer, o ex-ditador recitou o trecho sobre a fé muçulmana. Eu testemunho que não existe outro Deus que não Alá, e que Maomé é seu profeta. E antes de repetir a oração, Saddam Hussein foi enforcado. Eileen Wuornos, uma prostituta americana e uma das serial killers mais famosas dos Estados Unidos, foi condenada por 7 assassinatos entre 1989 e 1990. Eileen teve uma infância muito problemática. Ela foi abandonada pela mãe quando ainda era criança. Já seu pai, um psicopata, foi preso em 1969 e acabou se matando na cadeia. Aos 12 anos de idade, ela estava envolvida com drogas e sexo e pouco tempo depois se tornou prostituta. Seus crimes começaram em 1989. Segundo ela relatou, todos os seus assassinatos foram em legítima defesa. Para a justiça, ela era uma serial killer, tanto que recebeu 6 penas de morte. No final do seu julgamento, Eileen demitiu seu advogado, desistiu de todos os recursos e pediu para que sua execução acontecesse o mais rápido possível. Ela foi executada por injeção letal em 9 de outubro de 2002. E suas últimas palavras foram as seguintes: só quero dizer que eu vou voltar, como no filme Independence Day, com Jesus, dia 6 de junho, como no filme, com uma grande nave-mãe. Eu vou voltar. Agora vou contar o caso de um homem que se inspirou no slogan de uma marca conhecida em todo o mundo. No ano de 1976, Gary Gilmore roubou um posto de gasolina e acabou matando um homem na cidade de Orem, em Utah. No dia seguinte, ele repetiu seu crime, só que dessa vez em um motel. Depois de anunciar o assalto, ele matou brutalmente o gerente do estabelecimento. Durante a ação, ele acidentalmente atirou em si mesmo, e as marcas de sangue deixadas para trás fizeram com que ele fosse rapidamente capturado. Gilmore foi sentenciado à morte e escolheu ser executado por um pelotão de fuzilamento, mas disse que a execução tinha que acontecer o mais rápido possível. No dia 17 de janeiro de 1977, Gilmore disse as seguintes palavras antes de morrer: Just do it. Essa frase te lembra alguma coisa? Te lembra alguma marca?
Em tradução livre, a frase significa apenas faça. Algo nesse sentido. Depois de dar sua declaração, Gilmore foi morto a balas. Em 1988, a Nike fez uma campanha com o famoso slogan Just Do It. Se tornando uma campanha muito bem sucedida, o slogan se espalhou por todo o mundo e é usado até hoje. A revelação da inspiração foi feita pelo próprio criador, Dan Whedon, que apresentou a ideia para a Nike. E você? Tinha a ideia de que o slogan da Nike tinha sido inspirado nas últimas palavras de um assassino? Também temos o caso de Johnny Frank Garrett. Ele foi considerado culpado de estuprar e assassinar uma freira de 76 anos em 1981. Mas seu caso foi muito debatido, principalmente em 1992, por causa de dois fatos. Um deles era de que, na época do crime, Johnny tinha apenas 17 anos de idade. O outro era de que ele era deficiente mental. Até o final do julgamento, ele sempre se declarou inocente. E, de acordo com a defesa, havia falhas na comprovação da autoria do crime, já que a perícia descartou amostras do esperma colhido na vítima. Havia muita especulação de que Johnny fosse inocente e, mesmo assim, a Suprema Corte acabou decidindo por sua execução, que aconteceu no Texas em 2 de novembro de 1992. Na sua última declaração, Johnny disse o seguinte: "Gostaria de agradecer à minha família por me amar e cuidar de mim. E o resto do mundo pode beijar minha bunda." Em 2002, as execuções de doentes mentais nos Estados Unidos foram declaradas inconstitucionais. E em 2005, proibiram as execuções de menores. E como estamos falando de criminosos que foram executados, o famoso Ted Bundy não poderia ficar de fora, sendo um dos criminosos mais notórios do século XX. Ted era um serial killer, estuprador e necrófilo, responsável pelo assassinato de 36 mulheres. Ted era muito mais que um assassino comum. Com olhos azuis e cabelos escuros, o rapaz estava sempre arrumado e esbanjava simpatia, o que ajudava na hora de seduzir suas vítimas. Seus crimes começaram em 1974 e, pelo que se sabe, a última pessoa que ele matou foi em 1978. O mais curioso do caso de Ted Bundy é que ele se defendeu nos julgamentos e, por se mostrar muito seguro, recebeu elogios e uma legião de admiradoras. Depois de várias apelações, Bundy acabou sendo eletrocutado em 1989. Para sua última refeição, ele pediu bife, ovos, pão e café, mas se recusou a comer, alegando que não estava com fome. Na sua última declaração, antes de morrer, Ted disse o seguinte: "Jim e Fred, eu gostaria que vocês dessem meu amor à minha família e amigos." Jim Coleman era um dos seus advogados e Fred Lawrence era um ministro metodista que rezou com Ted durante a noite anterior à sua morte. Ambos acenaram com a cabeça, apesar de Ted ter sido acusado de mais de 30 assassinatos. Estima-se que ele tenha matado, na verdade, mais de 100 pessoas. Outro assassino notório que não poderia ficar de fora é Andrei Chikatilo, mais conhecido como o açougueiro de Rostov. Nascido em 1936, numa pequena cidade ucraniana, Andrei não teve uma vida fácil e cresceu assombrado com a história de que seu irmão foi assassinado e comido por pessoas que passavam fome durante o Holodomor, nome atribuído à fome causada por Joseph Stalin no comando da União Soviética. Além disso, Andrei tinha diversos problemas nas genitais e no trato urinário, o que lhe causava disfunção erétil e, consequentemente, frustrantes tentativas de experiências sexuais. Não que isso justifique seus atos, mas para muitos especialistas, a história de vida de Andrei influenciou a criar o monstro que ele se tornou. A primeira vítima de Andrei foi uma garota de 9 anos,
que teve o corpo mutilado e seus restos mortais abandonados numa floresta. Depois, mais e mais vítimas vieram, entre crianças e prostitutas, todas sendo mortas com o mesmo padrão. O caso de canibalismo do seu irmão parece também ter motivado Andrei, já que a maioria dos corpos tinham marcas de mordidas. Andrei foi preso em 20 de novembro de 1990 e confessou ter matado 56 pessoas, embora apenas 52 tenham sido encontradas. No seu julgamento, Andrei se referiu a si mesmo como um aborto da natureza, uma besta louca, ao qual só restava a condenação de pena de morte, o que seria até pouco para ele. Andrei sabia o que ele realmente era e não hesitou em aceitar a pena de morte. Antes de morrer, as últimas palavras de Andrei foram as seguintes: "Não exploda meu cérebro. Os japoneses querem comprá-lo." Mas não adiantou muito, pois ele foi executado em fevereiro de 1994 com um tiro na cabeça. Essas foram as últimas declarações de pessoas que foram condenadas à morte, de notórios assassinos em série a uma possível condenação injustificada. E para você, qual delas foi a mais importante? Eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau.